Bom, vamos continuar aqui. Vamos para o Zoom. Vamos continuar aqui. Se depois for entrando mais gente, a gente vai organizando. Mas por hora, eu quero passar aqui para você o seguinte. Então, nós temos aí aquele flagrante que é preparado, provocado ou induzido, o qual é vedado. Por quê? Porque na instrumentalização processual do direito penal, nós temos nada mais, nada menos do que um denominado crime impossível. Isto é muito evidente, certo? Agora, qual é outro detalhe que isso pode gerar? Na contramão, então, desta denominada forma de flagrante, nós vamos ter nada mais, nada menos do que o flagrante forjado. Como assim? Imagine você que a polícia adentra na residência de terceira pessoa e ela pressupõe que haja ali um flagrante estabelecido, mas ela adentrou durante o período noturno, sem qualquer ventilação de autorização judicial, até porque nem poderia cumprir o mandado de busca durante o período noturno. A polícia entrou lá e na hora que entrou lá, denominado caiu do cavalo. Não existia absolutamente nada, nenhum ilícito, não havia flagrante. E aí? E aí, na prática, o que as pessoas dizem, eu não posso asseverar isso, né? Até porque seria meio demasiado e por que não dizer um tanto quanto irresponsável da minha parte, mas há quem diga que existe o famoso kit. Neste sentido, ao kit, o que significa o kit? Neste sentido, imaginem que esses policiais, pessoas más, simplesmente fazem o quê? Elas simplesmente criam uma situação, elas fabricam o flagrante, ou seja, elas criam provas de um flagrante inexistente. O kit seria nada mais, nada menos do que dizem que a polícia anda dentro da farda com um pouquinho de droga, mas isso, gente, também pode ser um absurdo, vamos lá. Um pouquinho de droga ou alguma munição, joga no lugar e fala: pronto, está justificado a minha violação de domicílio. E aí? E aí? Nesse caso, se você conseguir provar que ocorreu, se você conseguir provar que ocorreu um flagrante forjado, obviamente ele é ilícito. Porque vejam que interessante. Nesta modalidade, nós temos o quê? Um crime inexistente. Nunca houve a conduta humana praticada. Haja vista que houve um flagrante urdido, maquinado, fabricado. Aqui, olhem, ele não se confunde com o flagrante preparado ou provocado. O flagrante preparado, ele é induzido e a pessoa pratica a conduta criminosa, a qual nunca se consumará porque é impossível. Quando se provoca o flagrante de forma insidiosa, toma-se todas as cautelas que tornam impossível a sua provocação. Mas vejam, há uma conduta humana, ocorre que ela é impossível. Ao passo que o flagrante forjado, nós não temos nenhuma conduta humana. A pessoa, ela nunca cometeu uma conduta criminosa, pois ela é forjada. O crime é inexistente. Vejam, aqui também, quem pode forjar esse flagrante inexistente é um terceiro. Pode ser policial? Sim.
Pode ser um terceiro? Sim, tanto faz. Você está me vendo, João? Está aparecendo o meu rosto? Está aparecendo o slide? Tá. A título de conhecimento, isso eu vi com os meus próprios olhos. Há muito tempo, quando eu comecei a advogar, isso eu juro para vocês que eu vi. Eu cheguei na delegacia, mas isso faz muito tempo. Ainda nem existia sequer a audiência de custódia. O preso estava arrebentado durante o flagrante. A gente fala que aonde tem o flagrante é chamado corró, tá? A gente chama o local do flagrante de corró. E aí, o cara tava no corró ali na delegacia, mas ele tava arrebentado, literalmente arrebentado. E aí, como eu fui atender um outro cliente meu que havia sido preso, aí eu perguntei, né, para quem estava fazendo a custódia do corró. Eu falei, o que aconteceu ali que esse cara tá arrebentado? Ah, doutora, os próprios presos, porque assim, imagine Londrina, existe uma delegacia que faz todo o flagrante noturno. Então, querendo ou não, tem dia que tem 8, 9 flagrantes simultâneos. Então, fica preso e ficava preso no mesmo espaço 8, 9 pessoas. Entenderam a situação? Cada qual esperando o procedimento do flagrante. Ok, tudo bem. E aí, o que aconteceu? Arrebentaram o cara na porrada. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Ah, ele estuprou a própria filha. Aí eu não sei como os outros presos ficaram sabendo e arrebentaram ele. O cara tava moído, gente. E eu esperando, porque tinha vários flagrantes na frente, e às vezes você fica esperando até a noite inteira. Tem vezes, até na prática, que o delegado fala assim, doutora, vai para a tua casa, que na hora que for começar o seu procedimento, meia hora antes eu te ligo. Então eu vou lá, aviso o cliente e depois eu vou. Até porque eu não vou ficar na delegacia num banquinho esperando 4, 5 horas. Eu venho para casa e faço alguma coisa. Ou então, às vezes de madrugada eu vou no Pátio São Miguel, mas ficar na delegacia não tem sentido, né? Até porque não tem local para isso. Converso com o meu cliente, saio, depois volto. Óbvio, se a situação necessitar que fique lá a noite inteira, tudo bem, mas às vezes depois você volta. Ok. Ainda, gente, falando em prática para vocês, às vezes tem falta de estrutura e você não pode ficar do lado do teu cliente o tempo todo, porque tem outros advogados que também vão adentrar no local a falta de estrutura, então você tem que deixar outros trabalharem também. Entenderam? Beleza? Tá. É legal trazer o viés prático de vez em quando, né? E aí, o que aconteceu? Aí, de repente, eu voltei lá e o delegado levantou louco, bravo. Aí eu falei, ô doutor, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, isso é um absurdo. Olha como que tá esse homem. Ele apanhou. O que aconteceu, gente? A mãe chegou lá com uma calcinha ensanguentada e falou que o pai, do qual ela tinha separado há pouco tempo, tinha estuprado a filha. E a idiota me colocou groselha na calcinha. O delegado, óbvio, não foi cheirar a calcinha. Chegou, pegaram a calcinha, colocaram no saco. Gente, isso eu vi. Aí, algum policial soltou a letra, no linguajar prático, soltou a letra que o cara tinha estuprado a própria filha, uma menininha de 3 aninhos, e desceram a porrada no cara. A hora que o delegado foi ver, como que foi? Levaram a mulher, chamaram a perícia, levaram ela para o Instituto Médico Legal. A hora que foram ver, ela não tinha um machucado. O ímen estava intacto. Aí o perito foi ver a calcinha. A hora que o perito abriu o saco da calcinha, era groselha. Enfim, este vai entender, né, a mente humana. Este é um caso de que qual flagrante? Flagrante forjado. Flagrante forjado ou flagrante maquinado. Vejam, é muito interessante vocês observarem, que ele foi forjado
por um terceiro, mas esse terceiro não era policial. Tudo bem? Então, tanto flagrante preparado como flagrante forjado, existe a conduta criminosa, uma conduta, mas o crime é impossível. Outro, não existe sequer a conduta criminosa, porque ela é inexistente. Tudo bem? Beleza? Ótimo. As duas formas podem ser feitas ou por um policial ou por qualquer terceiro, tá certo? Agora, nós não podemos confundir essa espécie delitiva de flagrante com o flagrante esperado. O flagrante esperado é a famosa tocaia. Esta modalidade de flagrante, ela é sim lícita, válida, legítima. Eu falo que como nós estamos diante do processo penal, o termo que eu mais gosto é uma hipótese de flagrante lícita, com base na Constituição, ou legítima, com base no Código de Processo Penal. Quando se referir à Constituição, eu gosto de usar a palavra lícita. Quando se referir ao Código de Processo Penal, legítima. É pacífico? Não. Mas há uma doutrina que vá nesse termo, nesta toada, e eu gosto de seguir esta doutrina, certo? Então eu falo, o que é o flagrante esperado? Aqui, gente, é nada mais nada menos do que uma modalidade legítima, porque o que nós temos é a tocaia. O agente da polícia ou o terceiro, ele não intervém de qualquer forma, ele simplesmente espera, faz a famosa tocaia, aguardando o momento do flagrante. Entenderam? Aqui ele não intervém, ele não fabrica, ele não cria um flagrante. Simplesmente ele fica esperando o momento em que o crime vai acontecer. Na prática, em sentido leigo, a gente pode falar que é a tocaia. Em sentido jurídico, ali no jargão do jurídico, a gente fala que a polícia ficou fazendo campana, ficou ali esperando, a gente diz campana, aguardando o momento que o crime ia ocorrer. Assim que o crime ocorre, ele vai lá e efetua o flagrante, certo? Então, esta é uma modalidade a contraponto legítima. Agora, outra modalidade de flagrante. Flagrante prorrogado ou retardado. Flagrante prorrogado ou retardado. Aqui vai exigir um pouquinho mais de vocês. Por quê? Vamos lá. Comecei a aula fazendo uma revisão com vocês. Não comecei? E eu comecei falando que para a autoridade policial ou para qualquer agente de polícia, desde que não seja a síndrome do super-herói, desde que a pessoa não se coloque em risco absurdo, o flagrante é compulsório. Isto quer dizer obrigatório. Tendo a ciência do flagrante, a polícia é obrigada a intervir. Ela não possui discricionariedade. A ela é pautado a obrigatoriedade. Correto, não tá? Perfeito. Só que, cuidado. Pode acontecer de estar tendo uma investigação em andamento. Imagine em caso clássico, tráfico de drogas. Está ocorrendo uma investigação em andamento. Eu vou fazer um adendo, eu vou fazer um parênteses com vocês. Meus amigos, tomem muita cautela. Por quê? Toda vez que a gente fala de hipóteses de flagrante, não sei a mente de vocês, mas a minha mente, ela vai direto para as imagens e as recordações que eu tenho. As recordações que eu tenho a título de filmes, porque óbvio, pressupõe que vocês também nunca viveram um flagrante. E também se viveram um ou dois, mas a gente vê muito isso em filme. O problema é que os filmes que nós assistimos são filmes, a maioria, hollywoodianos.
em que lá vigente o direito norte-americano. Inclusive, nós temos várias novelas que por vezes erram feio da Globo ou de outra emissora, que elas fazem um julgamento e aí elas não pedem auxílio para um jurista brasileiro e o julgamento é totalmente pautado em filme norte-americano sem qualquer sintonia, coerência com a nossa ordem jurídica. Eu já vi pessoas sendo julgado por júri em não crime contra a vida, em novela. Eu quase morri do coração, me deu até palpitação, mas eu já vi em novela um crime sem ser contra a vida, sendo um júri. Brasil, eu olhei aquilo e falei, me mata, porque eu não estou vendo isso, ou por favor, me liga e me contrata. Mas enfim, então cuidado, que eu converso aqui algumas coisas com vocês e a nossa mente pode pregar essa peça. Pode levar algum filme, então saibam separar. Opa, direito brasileiro, direito não brasileiro, direito brasileiro, direito alienígena. Cuidado, tudo bem? Voltando, retomando ao nosso raciocínio. Pode acontecer de estar sendo feita uma investigação de droga e aí a polícia tem ciência que vai chegar 300 quilos de cocaína. Vejam, uma quantidade absurda de droga. E digo mais, pura. Pura. Só que, antes de chegar essa cocaína, o traficante que vai enviá-la para outro traficante, ele vai mandar 200 gramas para que seja testado. Afinal, nós estamos falando de milhões. Nós estamos falando de milhões. E aí ele vai mandar, então, 300 graminhas para teste, em dado. Olhem que interessante. A autoridade policial, se nós formos pegar o Código de Processo Penal seco, ela teria a obrigação de efetuar o flagrante no que tange as 300 gramas. Só que, pergunto, é interessante a título de investigação? Não, porque 300 gramas é praticamente uma quantidade ínfima, irrisória para 300 quilos. Ou seja, a investigação, em seu melhor interesse, faz jus que o flagrante seja prorrogado ou retardado para aquele que seja o melhor momento, certo? E aí, se a autoridade tem a obrigação de intervir, como ela pode não intervir nesta modalidade e esperar a outra? Até porque, digo, vai que a outra nunca ocorre, vai que o cara prova a cocaína e não quer. Eu pergunto, se ele é compulsório, obrigado, como que ele pode esperar? Aí, lembrem, nós vivemos num ordenamento jurídico. A nossa ordem jurídica, ela é coesa, coerente. Neste sentido, nós temos que o policial poderá ter a discricionariedade para deixar de efetuar a prisão em flagrante no momento da prática delituosa, aguardando um momento mais importante para a investigação ou para a colheita de provas. É o flagrante prorrogado ou retardado, também conhecida como ação controlada. Só que saibam, isto é exceção e somente poderá ser aplicado, incidido, se houver previsão expressa. Por quê, professora? Porque saibam, isso é fácil. A regra é que se aplique a norma geral. E a norma geral é qual? Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal diz o quê? Que o flagrante para as autoridades policiais ou agentes de polícia é obrigatório, compulsório, não há discricionariedade. Então, apenas poderá ter a denominada ação controlada ou flagrante prorrogado se houver autorização excepcional.
tal como existe em legislações extravagantes. Exemplo, coringa de prova, João Pedro. Está tomando chimarrão, cara? O que é? Tereré? Ah, vamos lá. Exemplo. Tráfico de drogas. Outro exemplo. Organização criminosa. Mas saibam, nesses casos, vejam que interessante. Há que se ter deliberação expressa em lei. É exceção. A regra é a obrigatoriedade do flagrante naquele momento. E o flagrante prorrogado ou ação controlada tem que ter deliberação expressa. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Agora, exemplos clássicos: tráfico de drogas e organização criminosa. Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos seguir com a aula. Vamos lá. Agora, eu quero falar com vocês o seguinte. Para que serve? Quais as finalidades do flagrante? Alguém já parou para pensar para que serve uma prisão em flagrante? O primeiro momento que nós temos que analisar o flagrante é normalmente para que seja interrompido, cessado a prática de um delito. Não é verdade? Está ocorrendo um delito, precisa parar o delito. Você precisa parar o delito. E aí, para o delito, você captura a pessoa e a leva até a autoridade policial. Ou seja, você captura e até aí o nome que a gente usa na prática é encaminha. Captura a pessoa e a encaminha para a autoridade policial. Tudo bem? E depois? Depois nós temos que pensar num segundo momento. O flagrante, além de interromper a ação delitiva, ele também serve para aplicação da lei penal, porque você captura e a leva perante a autoridade. Segunda finalidade, aplicação da futura lei penal. Afinal, se a pessoa for presa, ela deverá ser encaminhada até a autoridade para que seja condenada, tome-se as medidas legais. Não é verdade? Ótimo. 3, para a prova. Ora, quando você faz o flagrante, você começa ali, mesmo que de uma maneira prematura, mesmo que de uma maneira inquisitorial, mesmo que de uma maneira unilateral, você já começa ali a fazer o quê? Produção de futuras provas. Você vai resguardando. Porquanto, quando se analisa o flagrante, você tem que olhá-lo sob 3 finalidades distintas. Repito, primeira finalidade, interromper um delito. 2, buscar futuras provas para o delito. 3, eventual aplicação da lei penal, encaminhando a autoridade e possibilitando que essa pessoa venha a ser futuramente processada e levada a juízo. Beleza? Então, o flagrante tem 3 finalidades distintas. Ótimo. Agora, eu quero conversar com vocês. Nós acabamos de ver, passo a passo, então, as espécies da prisão em flagrante. Falamos do flagrante próprio, falamos do flagrante impróprio, falamos do flagrante presumido, falamos do flagrante compulsório, falamos do flagrante facultativo, falamos do flagrante provocado, forjado, retardado, esperado e conversamos quais são válidos e quais não são. Depois, nós acabamos de falar sobre as 3 finalidades que devemos olhar o flagrante. Nós tratamos, então, do flagrante sob um viés geral. Agora eu pergunto,
E quais os detalhamentos do flagrante? Vamos verificar? Eu vou tomar então a liberdade aqui de abrir com vocês, sem qualquer pudor, só para vocês verem que o Código de Processo Penal, ele é categórico em trazer para nós quais são os detalhamentos, como que vai acontecer os detalhes da prisão em flagrante. Tá aqui, eu vou conversar com vocês então como isto foi posto expressamente no direito. Vamos lá. Olhem, eu estou no site do Planalto Processo Penal. Está aqui. Qualquer do povo, tudo que nós conversamos está aqui. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem esteja em flagrante, ou seja, para a polícia, compulsório, obrigatório, para o povo, facultativo. Olhem as hipóteses legais, flagrante próprio, flagrante impróprio. Tá acompanhando, João? Flagrante presumido. Tudo bem? Deu tempo de ler? Ótimo. Agora, o que eu falei para vocês sobre crime permanente, nas infrações permanentes, entende-se que o agente em flagrante está em flagrante enquanto não cessar a permanência. Lembra aquilo que nós conversamos, que tem pessoas que têm uma arma ilegal dentro da sua residência e fica 20 anos em flagrante? Sem problema nenhum. E agora, eu quero detalhes. Qual é o procedimento do flagrante? Vamos lá. Primeiro, apresentar o preso à autoridade competente. Isto pode ser feito por qualquer um do povo ou por um policial. Veja que interessante. Qualquer um do povo ou um policial deverá apresentar o preso. Eu prefiro a expressão o autuado, é mais técnico. O autuado em flagrante à autoridade competente. É a famosa captura e encaminhamento à autoridade. Quem levar o preso até a autoridade, quem entregar o preso para a autoridade, independente se for polícia ou pessoa do povo comum, será chamado de condutor. E deverá ser ouvida, ouvirá o condutor. O condutor pode ser o policial? Sim, como regra é a polícia que captura, encaminha e apresenta ao delegado. Mas não se esqueçam, não tem problema nenhum que seja por um popular. O condutor será ouvido, colhido a sua assinatura e vai ter uma cópia do recibo de entrega do preso. Em seguida, deverá ser ouvidas testemunhas que o acompanharem, se houverem testemunhas, e ao final, interrogado o acusado. Tudo bem? É isto. Apresenta até a autoridade. Quem é a autoridade, gente? Nós estamos falando, então, das formalidades do flagrante. A partir do 304 até o 310, nós estamos falando das formalidades do flagrante. E a pergunta é: como chama esta formalidade do flagrante? Nós estamos conversando sobre o auto de prisão em flagrante. Este é o nome, o auto de prisão em flagrante, que no Código de Processo Penal é trazido para nós com determinadas formalidades. Primeiro detalhe, vocês já viram, a autoridade competente é o delegado de polícia civil ou delegado da Polícia Federal, ok? Beleza. Então, vai ser encaminhado e apresentado por um condutor,
depois ouve-se as testemunhas e, ao final, interroga o autuado. Depois, resultando das respostas do condutor das testemunhas e do interrogado, a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão. Vejam, quem vai fazer a análise técnica e jurídica para verificar se houve ou não flagrante, neste primeiro momento, é o delegado. E se ele entender que há fundada suspeita, é ele, como eu já disse para vocês em sala, que dá a voz de prisão em flagrante. E aí, segundo momento, ele tem que ver se ele vai manter a pessoa recolhida na prisão ou se ele pode arbitrar fiança. Ou ainda, se é hipótese em que não cabe a prisão. Como assim, professora? Hipótese que não cabe a prisão. Vamos lá, vocês sabem. Vamos conversar um pouquinho? Olhem. Então, primeiro o delegado vai ouvir o condutor, vai ouvir os testemunhas e vai interrogar o réu. Se ele entender que há fundadas suspeitas, comprovando-se o que ele precisa ali, a autoria, pelo menos indícios de autoria e materialidade, o que ele faz? Ele tem que ver se ele vai manter recolhido ou se a pessoa pode se livrar solta. Quando que se livra solta? Se couber fiança, e obviamente o nome técnico é, se couber fiança, ele deverá arbitrar a fiança. Arbitrar fiança. E se o autuado pagar a fiança, o nome técnico é recolher. Quando se paga a fiança, diz que a fiança foi recolhida, ok? Ou então, pode acontecer em determinados casos concretos, acorda, João? João? Em determinados casos concretos, pode acontecer, vejam, e aqui é o mais interessante, em determinados casos concretos, pode acontecer simplesmente de nem caber a prisão, infração de menor potencial ofensivo. Lei do Juizado Especial Criminal. Aqui a pessoa nem fica presa. Por quê? Porque a Lei 9.099 diz que ela deverá assinar um termo de compromisso para que compareça perante a audiência preliminar no Juizado Especial Criminal. Então, num segundo momento, qual é a formalidade do flagrante? Apresentado e considerado autuado, deve verificar se ele vai ficar recolhido. Recolhido para quê? Para aguardar deliberação do juiz. Ou então, se ele vai restar afiançado ou até mesmo solto. E aí? Vamos ver detalhes. A falta de testemunhas não impede o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos 2 pessoas que tenham testemunhado a apresentação. Imaginem que, nesse crime, a pessoa foi presa em flagrante, mas naquele momento, ninguém foi testemunhar. Professora, mas isso pode acontecer? Lógico que pode. Posso dar um exemplo para vocês? Exemplo. Imaginem que um homem tenta matar o outro. E quem estava presente? Obviamente a vítima, que está na UTI, e a sua esposa, que não tem condição nenhuma de ir na delegacia. Tem um marido entre a vida e a morte. Acabou de ser vítima de um crime. Você viu a tentativa de homicídio. Você segurou o peito do coração do teu esposo baleado, impedindo que ele sangrasse até a morte. Ele vai para o hospital. Você acha que dá para pedir para a pessoa? Não, peraí, vai lá na delegacia dar o teu depoimento. Vocês acham possível? Plausível? Não. Ah, mas daí não tem flagrante?
Claro que tem. Nesse caso, em que pese não haja testemunha, o que a lei nos diz? A lei é categórica e ela é correta. Ela fala assim: o condutor vai assinar junto com duas pessoas que tenham visto ele ser entregue, duas pessoas que constatem: olha, houve uma tentativa de homicídio e isso está testemunhado aqui, para que depois o delegado prossiga com as investigações. Por quê? É só um auto de prisão em flagrante. Depois ele vai ter que dar sequência à investigação, presidindo o inquérito, ou se ele só é um delegado que está de plantão e não vai ser competência, atribuição dele, ele depois vai encaminhar para quem for o responsável presidir as investigações. Tudo bem? Ótimo. E depois, se o acusado, que eu prefiro chamar autuado, até esse momento autuado, se o autuado se recusar a assinar ou não saber fazê-lo, a assinatura dele pode ser suprida por duas testemunhas. Muitas vezes o preso fala: eu não vou assinar. É só perfeitamente possível que duas testemunhas assim o façam por ele, presenciando que ele ali esteve, deu a versão dos fatos ou ficou quieto. Eu não vou falar nada e eu não vou assinar. Isso é muito comum. Chega o preso e fala assim: eu não vou falar nada, eu não vou assinar. O delegado faz o quê? Bate para que ele assine? Lógico que não. É fácil. Simplesmente pega duas pessoas que estão presentes. Fizemos o procedimento, ele se recusou a assinar o seu interrogatório, ou que ele falou, ou que ele permaneceu em silêncio. Mas duas testemunhas assinam, certo? É comum, viu, gente? Tem vezes que, às vezes você sabe que o preso é encrenca. Chega lá, você fala: pode assinar. Eu não vou assinar nada, eu não falei nada. Aí você fala: meu amigo, é só para assinar que você ficou quieto. Não vai assinar. Tem problema. Se você não vai assinar, vem um investigador e vem outra pessoa e constata que você se negou a assinar. Certo? Sem problemas quanto a isso. Vamos continuar. Olhem, isto aqui é bem legal e veio com a lei de 2016. Vejam a preocupação da lei com crianças e deficientes. Isto vem em 2016. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, quando tiver uma prisão em flagrante, deve ser perguntado ao autuado imediatamente se ele tem filhos e as idades, ou alguma deficiência, e o nome e o contato de eventuais cuidados dos filhos, indicado pelo autuado. Por quê? Porque imagina que a pessoa é presa em flagrante e o filho dela sai correndo, se esconde no quintal. E aí, só tem o pai e o filho. Ninguém sabe que o cara tá preso. A polícia vai embora e essa criança? O que vai ser dele? Então, após 2016, quando houve alguns problemas quanto a isso, agora o delegado é obrigado a perguntar: você tem filho? Qual a idade? Tem deficiência? E aí também informar para quem eu posso comunicar a sua prisão imediatamente. Se ele não tiver quem comunicar, aí o delegado comunica a quem? O conselho tutelar. Tudo bem? Isso é texto de lei, viu? Isso adora cair em prova. Outra. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão imediatamente comunicados ao juiz, ao MP e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Ou seja, o auto de prisão em flagrante deve ser imediatamente comunicado ao juiz, ao MP, à família ou a quem ele indique como pessoa hábil a receber a comunicação, certo? No mesmo prazo,
deve ser, no mesmo prazo, deve ser comunicado também ou o advogado ou então a Defensoria Pública em 24 horas também. E outra, e essa aqui também é muito legal. Também deve ser entregue ao preso o recibo, mediante recibo. Recibo é avisar que ele recebeu, que ele teve ciência. Recibo não é tipo, ai, paguei e recebi, tá aqui, ó. O recibo é avisar que ele teve ciência da denominada nota de culpa. Gente, e aqui começa a questão. Imagina você numa delegacia às 2 da manhã. Olha a impropriedade do Código de Processo Penal. Às 2 horas da manhã. Aí o cara me chega e fala assim: mas eu não vou assinar nota de culpa nenhuma, afinal eu sou inocente. Opa! Meninos, deu os 40 minutos, acabou a aula. Eu vou postar essa aula na internet e vou colocar aqui uma pergunta agora para ser respondida, tá bom? Mas fiquem tranquilos, porque eu não vou voltar em virtude do horário. Por favor, avise a todos.
as 3 perguntas que foram respondidas na aula. Para quem assistiu a aula, já pode fazer agora. Já tô postando, tá?
Um salmento.
Boa noite, tudo bem, gente? Bom, eu vou esperar 2 minutinhos. Meu mais novo brinquedo favorito. Eu adoro essa bolinha porque eu consigo pegar ela. Ai, na minha boca fica nervosa.
Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Certinho, então? Ótimo. É complicado a gente ficar. Eu opto por esperar alguns minutinhos para entrar mais gente, porque depois ficar esperando, daí fica apitando aqui pra gente, aí tem que dar aula, ficar apertando o botão fica um pouquinho difícil, tá? Mas vamos lá.